apesar da gente estar parasitando a mesma, né? Daqui a pouco eu vou até desligar aqui, porque senão vai acabar queimando o regulador dela. Mas qual que foi o grande problema? Desenvolvi essa plaquinha aqui, que é um regulador de tensão, né? É um LM317, tá? Tem aqui uns capacitores, né, para desacoplamento, um trimpote para poder regular, e aqui internamente tem um resistor. E aqui um rabicho para poder ligar numa bateria de 9 volts. Qual que era a minha intenção? Era fazer com que esse regulador eu conseguisse colocar os 3 volts ou 3.3, né, que é o que especificado no manual, e conseguir fazer o fornecimento de uma tensão estável para o microcontrolador. Só que o que estava acontecendo? Na hora que eu ligava o circuito, a tensão de alimentação caía de 3 para 1,5 volt. Aí eu suspeitei de curto, né? Mas analisando aqui, não tinha curto-circuito nenhum, né? Aí quando eu fui ver, eu fiquei batendo cabeça com esse problema, apesar de ser um problema bem idiota, bem assim, teoricamente sendo um problema trivial, mas eu vi que precisava de uma carga na saída do regulador. Eu coloquei um resistor de 1K e fiz o ajuste baseado nessa carga de 1K, mas depois que eu fui medir qual que era realmente a saída do circuito sem carga, ele estava dando quase 9 volts. Então eu desconfiei de algum problema de corrente e fiquei com receio de ligar esse circuito no PIC 24, né, com receio de danificá-lo. Então, bem dizer, essa plaquinha aqui, que é a plaquinha reguladora de tensão com rabicho, foi feita, funciona, só que está com problema de ajuste aí de corrente que eu não consegui resolver a tempo. Então ela vai ficar aqui guardada para uso futuro, né? Não é objetivo aqui da nossa análise. Então aqui a gente está vendo, né? Nós estamos gravando esse vídeo aqui já tem praticamente 14 minutos. O firmware está rodando, né? Com o FreeRTOS. Foi necessário fazer uma mesclagem com algumas coisas particulares do compilador C30 da Microchip, né? Que é o compilador C que a gente está utilizando. O código do FreeRTOS a gente baixou do site, né? Como eu disse, foi feito um port para um modelo de PIC. O modelo de PIC que o professor Fernando orientou que nós utilizássemos não havia um port para ele, ou seja, eu tive que pegar esse código, dar uma destrinchada nele, entender como funcionava a árvore de diretórios do FreeRTOS, até colocar esse circuitinho básico aqui funcionando. Só que acontece, esse circuito aqui, ele é a segunda opção, ele é o paliativo em função do que foi solicitado pelo Fernando. Só que eu acho que por questão de tempo, não vai dar tempo de montar o circuito definitivo não. Eu consigo simular isso no Proteus, porque foi uma ferramenta que eu utilizei, como eu disse, 95% do tempo para poder simular, né? Mas enfim, se der tempo de fazer isso tudo, montar outro hardware, mostrar ele funcionando e ainda assim fazer o relatório e fazer a prova, né? Tem uma prova, não se esqueçam, tem que estudar para essa prova também. O objetivo era mostrar esse cara funcionando, ou seja, é possível rodar o FreeRTOS 7.4.2 no microcontrolador com 8K de RAM e 64K de flash. É um microcontrolador bem versátil, né? A gente sabe que ele tem 2 portas seriais, SPI, suporte se não me engano a LIN 485, aí vai depender do transceiver, né? Mas aqui no caso a gente está usando 232. Então aqui, um último teste a ser feito, né? Aqui eu acho que eu falei, né, que eu estou utilizando a Launchpad. Aqui estou indicando aqui com o dedo os pontos no qual eu estou retirando a alimentação. A Launchpad está aqui só para poder fornecer 3 volts. Que fique claro isso, tá? Não é o objetivo dela no trabalho. E ela nem está comunicando, apesar de estar ligado aqui no meu desktop, né? Aqui eu vou indicar aqui o cabo USB, né? O cabinho USB vem para ela, mas ela fornece os 3 volts que eu preciso. E aqui eu estou usando o conversor RS232 para USB. A plaquinha aqui do Joy Extreme tem uns LEDzinhos, né?
que ficam piscando quando está acontecendo as coisas. E aqui o supervisório a gente pode ver que está o tempo todo cravado em 2.4 volts. Por quê? Eu coloquei um resistor de 4K7 em série com potenciômetro de 10K. 10K é isso mesmo. Ou seja, não vai chegar a 3 volts, né? Vai chegar nesses limiares aí. Agora qual que vai ser o meu objetivo? Aqui, ó, eu vou simular a variação da grandeza analógica, tá? E lá no supervisório a gente vai ver que tem uma mudança no comportamento da variável. Deixa eu ver que eu estou. Aqui a tela apagou. Como o potenciômetro é um potenciômetro multivoltas, né, aqui a gente pode ver que ele está. O que eu estou fazendo? Aqui está em 2.3. A gente consegue ver que tem uma leve variação aqui. Vou afastar um pouquinho para a gente ver que a grandeza está sendo. A grandeza medida, né? Ela está decrescendo na amplitude. É importante ressaltar que esse componente de gráfico aqui, ele foi implementado na mão, ou seja, eu estou escrevendo direto no Canvas, né? Na verdade, assim, o Canvas ele é um picture box, né? No qual que eu fiz uma grade na cor cinza, né? E aqui o vermelho é a parte da leitura. Então o que acontece? Aqui eu estou fazendo variações aleatórias só para a gente ver que realmente o firmware proposto está executando a tarefa que ele tinha que executar, né, que é fazer a leitura, encapsular isso num protocolo, mandar esse dado para o supervisório, contabilizar erros. Aqui ele não está contabilizando timeouts, né, mesmo porque não está sendo objetivo, mas a gente pode ver que eu já recebi mais quase 13 mil pacotes aqui e está rodando belezinho, né? Aqui tem o gauge está funcionando bem também, né? E para finalizar, né, a questão dos LEDs. Como eu disse, cada LED tem sua função. O quarto LED que está aqui apagado é um LEDzinho que vai indicar a interrupção, que é como se eu estivesse injetando um erro no sistema. Aí. No que eu acendi, a gente pode ver que tem um pontinho aqui na tela do supervisor que ficou verde, né? E aqui, ó, eu posso ver pelas estatísticas que eu recebi pelo menos um pacote que, bem dizer, é uma simulação de um pacote errado, né? Então, com isso aqui a gente resume, né, esse teste preliminar da versão paliativa do projeto Sistemas de Tempo Real. Agora vamos terminar de fazer o relatório, né? E se der tempo, né, se der tempo eu vou montar a versão do hardware completo com os outros 2 PICs conversando. Mas eu acho que o tempo está um pouco apertado em virtude desses problemas, né? Eu achei mais prudente demonstrar pelo menos uma parte funcionando, mas o objetivo que tinha sido passado pelo professor, que era implementar o firmware do master e do sampler, foi feito, né? Como eu disse, eu fiz uma simulação, tenho como mostrar ela funcionando inclusive com o supervisório, com essa mesma interface. Estava com uma performance legal, mas em virtude de tempo, né, nós não temos infelizmente dedicação exclusiva para esse tipo de trabalho, apesar de ser algo que a gente tem que se esforçar para fazer, né, mas infelizmente não deu tempo de fazer essa montagem. Aqui só uma última curiosidade, né, para poder fazer a gravação do PIC 24, eu tinha uma plaquinha aqui que eu usava no meu gravador PIC Start Plus, né? Aqui você pode ver que tem uma aranha, né? São vários rabichos aqui. E de certa forma eu vou pegando esses pinos aqui, ligando fio a fio no PIC 24. Eu até soldei um soquete aqui para poder fazer um negócio bacana. Só que eu estava tendo problema com aqueles capacitores de desacoplamento, né? Esse PIC assim é um
como eu disse, ele é um canivete suíço, mas ele é extremamente enjoado para você configurar essa questão de alimentação dele, viu? E posso dizer que eu fiquei apanhando um bom tempo até conseguir fazê-lo funcionar. Então aqui, pra vocês verem o overview da minha bagunça aqui, meu caderninho de anotações, tem até um diagrama aqui, no qual eu coloco o pique com os sinais, né? Ele está rodando com cristal de 8 MHz, né? Foi uma configuração que a gente utilizou, fez uma cópia lá do que o professor Fernando tinha passado. Então, é isso, gente. O que eu queria demonstrar aqui é o funcionamento desse firmware. Vamos ver se dá tempo de montar o outro. Se não der, vamos passar o código-fonte, né? E pode ter certeza que se esse aqui funcionou, os outros também vão estar funcionando, porque esse aqui nasceu com base no firmware do dispositivo master. Eu só dei uma enxugada para poder ele fazer o encapsulamento de informação e mandar direto para o supervisório. Então, o supervisório está aqui, está fazendo o que tinha que fazer, né? Pode ser melhorado? Pode, mas a versão atual está assim. Está sendo executada aqui no Windows 7 Professional, desculpa, Windows 7 Ultimate, no Visual Studio 2010. Então é isso. Obrigado pela atenção. Boa noite.